Bom dia, gente. Hoje não tô comendo no saco. Tudo bem? Ele não tá comendo no saco hoje. Né, Piquitos? Não quero. Não quero, para. Eu não quero, para. Me deixa em paz. Me deixa em paz, eu quero dominar o mundo. Pisco. Dominar o mundo. Não, hoje eu tenho que ser bonzinho. Pisco. Gente, entra aí logo que hoje é rápido o negócio aqui. Pisco. Ai, meu Deus, minha identidade. Gente, hoje o Pisco tá num dilema. Ele não sabe se ele vai ficar bonzinho ou se ele vai ficar malvado, né, Pisco? Nossa, com essa cara daí que você fez agora, você tá ruim. O Pisco tem umas caras que ele faz assim, ó. Cara bem de malvado de novela. Ai. E aí, gente? Vocês viram meu bolo? Sinistro, né? Comi, agora tô cheia, tô achando que comi feijoada. Não como isso assim de manhã. Aí acordei pra comer esse bolo, gente. Obrigada, gente. Hoje é meu aniversário. Não sei nem quantos anos eu tô fazendo. Eu não sei fazer conta direito, gente. Entendeu? Sou de 78. Faz a conta aí pra mim. Devo estar fazendo 42, né? É? 42? Deve ser isso. Gente, daqui a 2 anos eu faço 50? É isso? Deixa eu ver. É? Não. É, deve ser. Não, daqui a 8 anos, é verdade. Daqui a 8 anos estarei fazendo 50. Hoje estou fazendo 42. Com aquela cara de 24. Tem muita menina de 24 que não tem a minha pele, a minha cutis. Entendeu? Hoje é tudo verde. Verde. Gente, botei em homenagem aos nossos pães que vem do espaço. Não é? Top. Minha blusa de ET. Quando eu olhei essa blusa de ET, falei, feita pra mim. Nossa, olha só. Blusa do ET. Vamos lá. Eu ia botar uma. Eu queria uma que tinha um disco voador e tava assim. I want to believe. Né? Acho que era isso que tava escrito, mas não tinha meu tamanho. Eu acho que também depois não era isso que tava escrito. Eu acho que era alguma coisa believe. Não era. Eu queria que estivesse escrito I want to believe, mas não era. Entendeu? Aí foi isso. A única coisa nesse negócio aqui é que férias. Não tem nada a ver, né? Mas tá bom. Então vamos lá, gente. Hoje, nossa aula é a mesma porra de sempre, né? Pode ser aniversário ou não. Vai ser a mesma aula de sempre. Com as dúvidas diferentes, lógico. Só que é uma aula de tirar dúvidas. E, gente, tô sentindo que eu comi uma feijoada. Eu comi um pedaço daquele bolo. E assim, eu dei o final pra Malu, não aguentava mais. Isso prova que a teoria do meu médico está certa. Né? A gente não nasceu pra comer isso, mas eu quero. Oi, gente. Obrigada. Então vamos lá. Agora falem pra mim assim, me chama, mas me chama pra tirar dúvida. Não me dá parabéns, pelo amor de Jesus Cristo. Hoje eu tenho muitos parabéns aqui. Obrigada. Imagina, o que foi desculpa? Não sei, o que você falou, Alice? Achei que era 4.4? Não, eu tô com 42. Você errou na conta também? Ah, você também é de 78, Dreia? Gente, eu fico chateada não. Tem gente que fica, né, possuído. Quando dá uma idade mais velha. Não fico não. Fico não. Oi, Karine. Saudade do pão, né? Eu estou fazendo aula com o Vinícius online. Perturba ele. Vamos lá. Amanhã é do meu filho. Agora entrou. Estou entendendo porque eu gosto tanto. E aí, Carol? Carol, tava muito bom mesmo. E aí, Vanderlei, o que você achou do bolo? Gostoso. Gostoso. A Vanderlei, pra falar gostoso, meu filho, tem que estar bom. Porque se não tiver bom, ela não fala nada. Ela não fala. De verdade. Vamos lá.
Não posso chamar vocês para me dar parabéns, senão não vou dar aula hoje. Vocês precisam me ajudar, gente. Preciso dessa aula. Ó, tá vendo? Tem que ir lá na comunidade. Ai, tô com calor, gente. Sabe quando você tava assim passando mal de feijoada de bolo? Então vamos lá. Você já abriu a comunidade? Não vou abrir porque eu quero chorar depois da aula só. Vocês são terríveis. Vou abrir depois. Afinal de contas, já chorei ontem e é melhor hoje não chorar de novo. Ai, a moça entrou aqui, Vanderlé, começou a falar da mãe dela, eu chorei. De quê? Como assim? Chorei. Fala bem? Não. Já tá lá em outro planeta. A mãe? É, da moça. Aí eu fiquei triste também. Então vamos lá. Fala aí, eu me chamo. Acho que hoje vocês não vão entrar, não. Só eu que vou falar aqui. Deixa eu tirar, tem um pelo aqui no meu celular. Ih, não é um pelo, não, é um cílio. E, gente, eu vi um negócio muito sinistro. Os meus alunos estão me marcando, eles estão botando umas mensagens nos papelão, nos papelões, que nem eu botei pro evento, na minha propaganda do evento. Ensino brigadeiro. Tá de palhaçada que vocês querem aprender esse brigadeiro. Esse brigadeiro eu roubei um pouco. Eu tenho, pra quem tomou já gelato italiano, aqueles bate de latte, venque, essas coisas, assim, nossa, maravilhosas é pouco. Eles usam umas pastas naturais, não tem a pasta natural, a pasta tem alguma coisa e açúcar, geralmente, pra saborizar o sorvete. O que foi? Não, tô pegando o telefone aqui. E aí eu tenho uma pasta de pistache, aí eu falei, é hoje que eu vou te usar. Que geralmente eu bato pistache e faço. Só que pro brigadeiro ia dar muito trabalho. Eu até mandei o Rodrigo comprar o pistache, eu tava com espírito lerê pra fazer. Mas aí eu falei, não, eu tenho essa pasta aqui, cara. Vou usar essa pasta, por que não? Né? Pode ser prática a minha vida. Vamos lá. Mostra a pasta. Cara, ela tá numa embalagem, eu vou tirar foto, ela tá numa embalagem que é food service, que chama, né? Ela não tem rótulo. Eu já tentei, Joy, eu só não peguei ainda o fornecedor pra você, sabe por quê? Porque não tem nome. Eu comprei numa feira, tá? Aliás, quem me deu foi um amigo numa feira, eu não comprei, ele não deixou eu comprar, eu queria comprar e aí ele, sabe, pessoa que fala que você fala que quer uma coisa, aí a pessoa já vem e te dá, não deixa você comprar. Então, aí ele me deu e gente, não vem no rótulo o nome, entende? Tristeza, mas eu tenho CNPJ, eu vou descobrir onde é que é, deixa estar. Mas eu sei que a galera compra para fazer os sorvetes, os italianos, entendeu? Gente, tá com gosto do sorvete de pistache do bate de latte. O brigadeiro está com esse sabor, só isso que digo, pistache mesmo, tá? Então, joia, assim que eu descobrir, pode deixar que eu falo pra vocês, tá? E detalhe, botei na geladeira e o rótulo esfarelou um pouco, bem no CNPJ. Ou seja, eu vou ter que testar vários CNPJs até ver uma indústria de alimentos com aqueles dados para tentar descobrir, tá? Então, vamos lá. Enquanto não aparece aqui e me chama, vou falar para vocês uma parada, tá? Vamos fazer uma aula diferente hoje. Vocês querem uma aula diferente? O negócio é o seguinte. Muita coisa interfere para vocês terem. Não é da Fabri. Olha, eu olhei, não resisti. Não é da Fabri. Da Fabri, não, vou te falar, a Fabri é boa, mas não chega aos pés dessa. Essa, você vê que é real, oficial as paradas, sabe? A Amarena é Amarena, pistache é pistache, tem muito pouco açúcar. A cor também é bem da cor do pistache. A da Fabri era um verde muito aceso. Aquilo não era somente pistache. E quando você vai ler lá na embalagem da Fabri,
É pistache com amêndoas a pasta. Não é pistache 100%. Esse aí é pistache na veia. Tipo, tss. Então, muitas coisas interferem para vocês terem um bom resultado de bolo e um bom resultado de pão, né? Vocês sabem que eu comecei mais fazendo bolo do que pão. Apesar dos meus bolos não serem bonitos, eu não tenho bolos espetaculares tipo a minha professora tinha, a Renata. Mas sempre fui boa de massa, porque eu sempre fui boa de forno. Não é à toa que eu proponho o exercício para vocês lá no curso, de vocês fazerem primeiro um bolo, certo? Porque eu aprendi muito de forno com bolo. Então vocês todos que estão aí, a grande dica, não é dica, é conselho que eu posso dar, é façam um bom bolo para aprender sobre o seu forno. Porque se o bolo já é sensível para o forno, que dirá um pão, não é? O pão tem outras coisas que o bolo não tem. Mas se você não conhece bem seu forno, você erra muito o bolo, muito mesmo. Se você não entende como trabalha as temperaturas, o bolo, porque bolo tem que ser macio, né? Se você errar na temperatura para mais, ele vai ficar cascudo, ele vai queimar no fundo, ele pode até correr o risco de dar uma leve solada, né? Se tiver frio o seu forno, olha aí. Se você não conhece forno, bolo é uma parada que para você é difícil. Por que muitas pessoas fazem pão e não fazem bolo? Vocês já pararam para pensar nisso? Não pararam? Porque pão, às vezes a pessoa executa na alta temperatura, mesmo ela não conhecendo o forno, dependendo do estilo do pão, ela consegue tirar os pães do forno. Só que o bolo não. O bolo ela tem que saber a regulagem minuciosamente do seu forno. Tem que saber quanto que ele esquenta, quanto tempo ele esquenta, porque bolo é mais sensível. Por incrível que pareça. É verdade. Então, se vocês que estão aqui assistindo... Oi, Bruninho! Já viu? Já viu meu... Pô, Bruno, comi um pedaço de bolo, tô parecendo que eu comi uma feijoada, cara. Nossa, se eu nem acabei de comer, dei o resto do pedaço do bolo pra Malu. Já tô pronta pra ser fitness, gente. Já tô começando a não conseguir comer um pedaço de bolo inteiro. Já tô conseguindo, vou ser fitness. Meu sonho, ser fitness. Meu sonho. Eu falo isso pro Bruno rola de rir. É o Bruno que falou pra mim que é a intervenção psiquiátrica. Eu falo pro Bruno que eu tenho barriga, que a minha coxa tá grossa. Eu falo pra ele que o meu sonho era ser seca. Fitness, bem seca. Mas, gente, ainda não tô realizando esse sonho. Vou realizar. Então, olha só. Primeira coisa pra vocês fazerem um bom pão. Se vocês não fazem, procurem alguma coisa rápida para começar a testar o forno de vocês. Se vocês já fazem os pães, mas têm dificuldade, principalmente no forno, vocês precisam encontrar algo que seja fácil de você repetir várias vezes, né? E dominar o forno. Bolo é excelente professor para pão. Excelente, tá? E aí o que acontece? Você vai começar a saber quanto tempo demora para esquentar, quanto tempo ele sustenta o calor. E aí você pode fazer o seguinte: errei, faço de novo. Não é igual o pão que você precisa esperar para fermentar. Eu falo isso para vocês sempre e vocês não dão ouvido. Vocês podem fazer com biscoito também. Só que biscoito é mais difícil pela nossa cultura. As pessoas não fazem muito biscoito. As pessoas fazem mais bolo. Por isso que eu falei bolo, tá? Hey, a Carol, esse sonho fitness acabou quando comecei o Panifix. Carol, não desista. Olha, tô eu, né, que estou à frente do Panifix, aqui para inspirar você, que é possível. Não, assim, é porque eu queria ser assim, ultra mega blaster fitness, mas eu não consigo. Não consigo, tem que abrir mão de muita coisa que eu não tô afim de abrir mão. Não estou afim, entendeu? E essa galera também... Ah, fala sério, gente. Essa galera não é feliz, não, comendo só frango com, sei lá, com tomate, alface. Não é feliz, não, gente. Ninguém tem felicidade assim. Às vezes, de vez em quando, tem que comer um pedacinho de bolo, né? Um pedacinho de bolo é bom. Não consegui comer o meu todo hoje, né? Não consegui. O da aniversário da Malu
Eu gostei mais. Olha que engraçado, né? Não sei, acho que eu acabei achando que tinha muito recheio meu bolo. Mas que eu abusei no recheio. Foi isso. Abusei no recheio. O da Malu, o da Malu acho que eu botei menos recheio. Sei lá. O da Malu eu fiz Nutella com brigadeiro branco e morangos. Entenderam? Não tô afim de abrir mão não, cara. Assim, eu não como esse bolo todo dia, você vê, eu como nos aniversários. Aqui em casa somos 3. Minha sogra, eu faço bolo. Sogra, eu tenho que me redimir com você, né? Ano passado não fiz seu bolo. Fiz bolo pra você? Nem lembro. Minha sogra fica aguada, cara. Acho que eu abusei no recheio. Acho que eu botei muito recheio. Existe. É que ficou bonito na foto, né? Eu achei também que ia ficar bonito na foto. Sim, o da Malu era menos doce por causa do morango, quebrou. E esse aqui eu achei que faltou isso, pra mim, entendeu? Eu achei. Eu queria botar morangos também, só que o Rodrigo achou só um pouquinho. Aí eu ia botar na decoração, mas aí eu não botei não. Gente, isso aqui tá virando uma fofoca, não é nem uma aula esse ferro de hoje. Por favor, hoje 7 horas temos outra aula, né? Que é a do o matcha, o pão. Gente, vão ficar bolados com o que eu fiz aquele pão. E é vegano. Eu não sou de coisas veganas, não. Apesar de gostar, tá? Frango com batata doce e ovo. Eu como muito ovo. Pra caramba. Mas, gente, não é, a vida não é muito feliz comendo só ovo o tempo inteiro, né? Não é. Comer bolo também o tempo inteiro não é tanta felicidade assim. Comer pão todo o tempo inteiro é felicidade para mim, tá? Então vamos lá. Agora que a gente já fofocou pra caramba, podemos tirar as dúvidas. Aí fala, me chama, que eu clico em você. Lembrando que os velhos não posso chamar. Não posso chamar quase ninguém. Por quê? Porque senão eu vou ficar com pena de tirar vocês da tela. Duda, não fica chateada comigo. Manda um beijo para as crianças. Manda eles fazerem um vídeo para mim. Se eu clicar, eu não vou conseguir dar aula. Qual a melhor forma de fazer a modelagem para um pão com recheio com azeitona? Yuri, você quer entrar? Bom, vou chamar essa daqui. Oi, Tainá. Moen, não sei quem é Moen. Chamando, gente, comi muito bolo. Olha que beleza, comi muito bolo. A pessoa tá sofrendo porque comeu muito bolo. Vamos lá. E tava de jejum. Quebrei meu jejum com esse bolo. Senhor. Tudo bem? Bom dia. Oi! Bom dia. Ai, cadê o Zé? Tá ouvindo? Oi! Tô te ouvindo, tá? Me Tá me fala ouvindo? me fala seu nome, da onde você é e a sua dúvida. Tá bom, meu nome é Mônica, eu tô aqui na Alemanha e tenho algumas dúvidas, na verdade. Fale. Então, eu participo do Panifixe, né? Olha aí. E eu tô fazendo... São terríveis. Tô usando o seu método incrível, aprendendo, só ainda estou no começo, porque eu tenho uma bebezinha pequena, então eu tenho que fazer num ritmo mais lento as coisas, né? Verdade. Mas eu tô com algumas dúvidas. Eu acho que a minha dúvida principal é em relação ao ponto de fermentação, que eu acho que é a dúvida de muita gente, né? Eu tô seguindo certinho todas as suas orientações, mas quando eu coloco tanto o pão, eu faço bastante aquele pão integral, e o pão da panela também já fiz, e com todos os pães que eu faço, quando eu tiro da geladeira, é como se o pão não responde, fica muito duro a massa, e aí assim, eu não sei verificar, eu tiro da geladeira, depois deixo um tempo fora, e eu acabo perdendo o pão. Deixo uma hora, por exemplo, fora. Pois mas criatura, em que momento eu falo para tirar o pão e deixar fora? Mas é que você não fala isso. Mas como que eu não consigo ver a resposta do pão? Porque quanto que tá a sua massa quando você tira da geladeira? Você já botou o termômetro para ver? Já. 11 graus.
Será que é 11 mesmo? Ah, eu meço, eu comprei um termômetro para geladeira, tenho esse termômetro aqui para o pão, Tá. tenho termômetro pela casa inteira, mas Então, olha eu só. não consigo ver a resposta. 11. 11 não tá gelada. 11 é a temperatura que a minha massa sai muitas vezes. 11, 12. Você pode estar apertando com pouca força a sua massa. Você pode estar com medo de estar fazendo o dedo na sua massa. Porque assim, 11, 12, assim, 11 principalmente é a temperatura que fica, porque a geladeira aqui em casa, lá de trás, fica a 10. A fermentadora que eu tenho lá, que é profissional, ela fica a 9, e é 9 mesmo. E o pão não sai duro. Entendeu? Então, você tem que apertar. Você está faltando. Eu acho que você está achando que é um leve toque. Não é um leve toque. Você realmente afunda o dedo. Sem medo. Entendeu? Porque eu vejo sempre quando você coloca o dedo, é como se a massa tivesse realmente estufada, assim, né? Como se ela tivesse. Mas a minha parece que ela nunca tá. E daí eu assim, eu falo, gente, ela vê, o pão visualmente cresceu, por exemplo, o pão com fermento biológico, é óbvio que dá para ver que ele cresce mais, assim. Então dá para ver que ele cresceu, mas eu coloco e fico naquela assim, gente, mas já passaram, sei lá, 12 horas, 14 horas que o pão tá na geladeira e tá duro. Olha só. Ainda tem uma outra coisa. Qual a temperatura que você coloca a sua massa lá dentro da geladeira? Então, a última vez que eu fiz o pão de leite, eu coloquei a 21 graus. Tá um pouco fria. Era bom você deixar essa massa, uma vez que ela já está modelada na caixinha, né, na forma, você deixar essa massa chegar no 24, pelo menos. Ajuda. Porque se você botar 21, é frio. Aí ele tá lento. E aí lá na geladeira, ele pode tender a ficar mais lento ainda. E aí o seu número de horas não é suficiente para você ver a resposta igual a da minha aula. Esse é o negócio que, quando eu falo para vocês, existe um parâmetro que é a aula que vocês veem. Mas vocês precisam entender as realidades de vocês. Se você não tem como aquecer um pouco essa massa, colocar no armáriozinho, para ela dar uma leve subida na temperatura, você vai sofrer um pouco disso na geladeira. Você vai precisar de mais horas para observar a mesma resposta do vídeo. Se você conseguir subir mais essa temperatura da sua massa, uma vez que está no cestinho ou que já está modelada na forma, você vai conseguir, você vai colocar lá na sua geladeira, essa temperatura tá boa. E aí o dedo tem que dar uma apertada. Porque às vezes, eu não sei se qual... Eu acho que é melhor de ver até na câmera lenta. Porque dá para ver que eu tô enfiando mesmo o dedo, não dá? Parece que vai, sei lá, estragar. Então, pois é, mas não estraga. E outra coisa, se você enfiar o dedo e não voltar, você sabe que algo pode ter acontecido, ela pode ter passado. Pode ter passado. Você só vai descobrir mesmo quando colocar lá no forno e quando repetir de novo. Mas, por exemplo, assim, existe a possibilidade de eu apertar e ficar para dentro a massa, assim, não responder, mas porque ela tá muito fria? Sim, existe. Existe. Mas aí ela teria que estar, a bem menos de 10, ela teria que estar tipo 5, 6. Tá bom. Não, não. Ou também o seguinte, massa enriquecida, tipo massas que tem manteiga, massas que tem, tipo os pães de forma, elas são mais firmes. Então pode ser que ela te dê também essa resposta, ela é mais firme, entendeu? Entendi. Você vê até pela própria estrutura de miolo, né? Que é o miolo mais fechado, ele é mais firme. Mesmo ele estando leve, fermentado, não é uma massa aerada, é outro tipo de leveza, né? Então isso também é uma percepção que as texturas da massa vão te dando. Quando que você vai sentir isso, digamos assim, piorar? Na focaccia. Por isso que você tem que controlar as temperaturas. Quando você chegar no módulo da focaccia, é uma massa com mais água, com mais gordura e é outro estilo de massa. E ela está lá justamente para vocês verem outro tipo de ponto de fermentação. Aí você vai ficar com
Eu vou plantar mais uma dúvida em você com aquele pão. Porque eles precisam estar lá justamente para você entender que existem muitos pontos de resposta de massa. Entende? Entendi. Tipo, Entendi. você tem muita variedade de pão. E vocês não podem ficar presos só àqueles pães que vocês fazem no curso. Vocês têm que usar aquilo para melhorar o desempenho de vocês com outros pães. Por exemplo, você compra um livro aí, se você entende alemão, e tem vários pães espetaculares aí na Alemanha que só dá para fazer aí porque só tem as farinhas aí. Isso te ajuda, sabe? A você entender o ponto de uma massa que é completamente estranha para mim, mas que é culturalmente aí disponível para você. E aí você entende os fundamentos através das massas do curso. Entende? Entendi. Então, o curso Entendi. também é para quê? Para vocês ficarem independentes. Aliás, todas as aulas abertas também, mesmo quem não está no curso, você vê, se você acompanha meus stories, você não vê que às vezes eu não dou uma resposta com números, com Verdade. temperaturas, porque eu preciso que a pessoa entenda o que ela tem lá. E aí a pessoa tem que entender aquilo em qualquer casa, em qualquer buraco do mundo. Ela tem que entender. E aí, se eu dou para ela um número pronto, ela não entende. Ela vai replicar aquele número, aí o dia que ela fizer a malinha dela e for para a Alemanha, for lá para a Amazônia, acabou o pão. Pois é. Pois é, não, eu moro aqui na Alemanha, mas meu marido é italiano e a gente vai para Itália sempre. E aí, assim, eu fui para lá esses dias e daí era outra farinha, outro tudo. Eu sei que as farinhas italianas são excelentes, mas eu ainda não testei nenhuma. E aí eu já cheguei lá e tentei fazer um pão e já não deu certo. Porque a é farinha... muito macia a farinha. Você bota Exato. pouca água e ela fica mole. Exato. E agora eu vou para lá e vou comprar já um monte para trazer para cá para tentar fazer quando chegar no módulo da pizza. Que eu quero uma farinha boa italiana. Mas tá, entendi então. Você entendeu? Mas eu tenho Isso uma que você falou é muito bom. Até, tá vendo? Todo mundo sofre isso aqui também. Aqui não pela variedade de farinhas estrangeiras, mas pela variedade das farinhas nacionais. Que elas são muito diferentes entre si. E aí elas têm exatamente esse seu problema. E tá normal. Por quê? Porque você dominou as farinhas daí, perto de você. Quando você vai para outro local, é outra natureza de grão. Então você vai ter tudo diferente. Mas aí o que você faz? Você aplica os mesmos fundamentos, você aplica o método todo para redesenhar com aquela farinha. Que funciona. Porque você precisa sempre ajustar os parâmetros que eu dou para vocês lá. Agora testa isso que eu te falei. Sobe a temperatura da sua massa. Quando já estiver modelado, volta, assiste a aula exatamente com o que eu te falei aqui. Que a aula vai cair para você com uma outra visão. Tá. E sem medo de colocar o dedo. De colocar o dedo, sim. Você pode colocar o dedo onde você não foi chamada. Viu? Eu tenho só mais uma duvidazinha bem aproveitando. É em relação ao forno, tá? Porque eu tenho aqui o forno, aqui que eu tenho na Alemanha, é um forno que ele tem a ar, que já tem um vapor dentro dele, mas é um forno de casa, não é um forno profissional nem nada, né? E também tem a parte, tem o forno normal, como os que tem no Brasil, assim, de resistência em cima e embaixo. E quando eu coloco, aqui tem um menu, eu não sabia qual que eu escolhia para colocar, qual que é o melhor tipo de modalidade para assar o pão, né? E aí tem um menu pré-impostado aqui, que ele coloca, tipo, para pão, ar quente. Só que daí, assim, eu não entendo, porque eu sei que no pão ali, por exemplo, da panela, eu coloco vapor. Mas como que eu sei qual que é o melhor? Se o ar quente é bom para eu fazer sempre com ar todos os pães ou não? Então, essa ventoinha desliga? Acho que desliga, né? Geralmente eles têm um botão para desligar. O nosso pão, você vai ter que testar, mas pelo que você me falou, é o seguinte: você pode, alguns pães, a maioria, você pode assar com a ventoinha ligada sim, tá? Okay. E o fato do ar ser quente ou não é da natureza do nosso forno. Qualquer vento, a maioria dos ventos, ficar quente. Porque está quente, então ele vai rodar ar quente e isso distribui a temperatura, ok. Não sei porque essa terminologia é ar quente. Mas aí o que acontece? O vapor, nos melhores fornos, ele é feito com uma água quente. A caldeira do forno esquenta
passa Sim. uma água lá e o vapor é quente, não é frio. Uhum. Então, olha, é isso. Então, em termos de vapor, o vapor vai ser quente. Então, não Tá. tem problema. Para nosso pão, quando você vai assar ele aberto, você vai ter que fazer os testes no seu forno. Então, você vai Tá. ter que fazer o manualzinho do seu forno e testar suas funções. Se é melhor você fazer dessa forma, se você vai entender usando essa função que o seu forno já traz, ou se você vai fazer uma coisa muito louca, que é fazer manual, tendo um forno que faz o vapor já. Porque às vezes você não consegue dosar de primeiro o vapor que o forno está te dando aí. E aí você não tem paciência, porque a gente perde bastante pão para dosar essa quantidade de vapor da máquina. E às Tá. vezes as pessoas pegam e preferem fazer o vapor manual porque elas já estão mais com noção. Aí você tem dois caminhos. Isso para ajustar como você vai usar seu forno. No Tá. outro que é resistência, é Hum. normal. Seja com a Tá. panela ou sem a panela, você vai fazer o mesmo processo. Você tem que descobrir as temperaturas máximas, ver qual é a temperatura que seu pão está respondendo, de acordo com o seu manual. Então, não Tá, subir muito a temperatura. Se você tem uma temperatura muito, muito quente no início, você sela aquele pão. E aí o pão não consegue desenvolver, aí ele fica travado. Então, precisa entender Tá. isso também, porque o forno aí, mesmo caseiro, ele tem um É bom, bem quente. bom Muito isolamento, quente. não perde o calor. Então, Não, pode ser. eu coloco 180 graus e quando eu vou ver no termômetro, se Deve eu estar for também, 190. tá 190. Aham. E em É. 2 minutos 15 ele tá quente. Tá super Então, quente o forno. o Daí meu eu já. forno profissional, que ele é Ramalhos, ele é assim. Eu falo que ele é assassino. Porque ele é sempre 10 graus acima do que eu sei que é. É um forno com bom isolamento. Então você precisa também entender. E aí você já sabe que se eu falei 180, vai ser 170 no seu. Isso faz Sim. parte do seu caminho com esse forno. Eu, se fosse você, testava nos dois. Tá, eu vou testar. Mas então, se eu quiser colocar, por exemplo, pão de forma, qualquer pão de Pode forma, usar e tentar vapor. assar, Ou pode tentar não usar. Eu mas não uso assim, vapor. o vapor eu posso colocar ou não, que tem uma função ali para colocar. Mas se eu assar ele com a ventoinha ligada, não tem problema. Não, ó, brioche, croissant, pão de forma, até mesmo a focaccia, se você não tivesse como desligar a ventoinha, não tem problema. O que Ah, você tá. precisa entender é que o tempo de cozinhar será menor. Porque o vento está rodando, ele resseca o produto mais rápido e cozinha mais rápido. Porque Isso é todo forno que tem convecção, ele potencializa a distribuição de calor. Então, precisa entender isso. Você poderia fazer o seguinte, assar 2 pães, um com o vento e outro sem o vento no mesmo tempo, e aí você prova o que você gosta mais. Ah, Entende? tá bom. Eu Tá. gosto de assar muito com isso ligado. Por quê? Porque diminui o tempo, eu consigo tirar um produto bom em menos tempo, mais assado e menos ressecado. Só que sou eu. Você vai ter que Sim. ver se você consegue. As pessoas, em geral, têm meio dificuldade, porque elas não entendem o mecanismo do calor do forno, que elas são preguiçosas. Aí elas falam que esse forno não serve para fazer pão. É mentira. Você consegue fazer pão com todos os fornos. Alguns, lógico, não vai, se não chegar numa temperatura muito alta, você não vai ter baguete, não vai ter ciabatta. Você vê que eu nem coloco no curso. Por quê? Porque são pães que, às vezes, um forno doméstico não vai atingir a temperatura para isso. Aí a pessoa fica frustrada, porque o pão fica duro. Por quê? Porque precisou ficar muito tempo num forno que não chega numa temperatura alta. Então, se Entendi. você tem um forno bom, você vai poder testar essas coisas. É bom, eu faria. Entendeu? Então, pode Vou fazer. assar. Entendi. Não precisa ter vapor para esses pães. Se você quiser colocar o vapor e o vento, você vai provar se o seu resultado vai ficar melhor. Não é obrigatório. Tá. Certo? Tá bom. Tá bom. Tá bom? Tá bom. Muito obrigada e Nada. parabéns para você. Tudo de mais de nada. maravilhoso, porque você é uma professora incrível. Muito Incrível. obrigada. De Bom dia para verdade. você, Mônica. Para Se você cuide aí na também. Alemanha. Tá? Tchau, tchau. Obrigada. Tchau, tchau. Muito boas as dúvidas, né?
Né, Regina? No meu gás faço milagres. Eu também já fiz muito milagre. Ainda faço, já fiz muito milagre no Britânia, hoje faço muito milagre no Laí também. Se bem que o Laí é um excelente forno, gente. Para quem não tem forno nenhum, caraca, eu acho. Um produto nacional. Vocês sabem que eu não falo marca, não, né? É um produto nacional e, pô, maneiro. Bonito o forno também, né? Para ser doméstico, eu achei. Não é bonitinho o forninho, Vanderlei? Né? Quando a gente, assim, é que ele já começou a ficar zoado, né? As coisas a gente usa, vai ficar. Não fica como novo, né? Não fica, gente. Não fica. Então, assim, lamento. Botou uma coisa com gordura no forno, assim, fica com esse negócio de psicopata da limpeza, não, que tem limite. Não vai ficar a vida inteira com cara de novo. Não é? Fica, é só cozinha cinematográfica, gente. Que tá lá só para inglês ver. Entendeu? Uma cozinha de quem usa real vai ter arranhão no inox. Se tiver duas cozinhas, uma para enfeite e outra. Isso, uma, ó, a Vanderlei falou, só se tiver duas cozinhas, uma para enfeite e outra para usar. E, sabe, eu tenho um amigo que falou uma vez isso, que o Novik, acho que foi o Novik, ele falou para mim que queria uma cozinha só de enfeite, acho que foi ele. Já tô louca, já nem sei quem foi. Vamos lá, fala aqui, me chama. Dá mais informações desse seu forninho. Era o Britânia, mas agora eu não recomendo mais porque eles não fazem mais o modelo que eu tinha. E o meu é Lair agora, mas não é o Lair mais potente, porque na hora que eu fui comprar eu dei mole. Eu fui por um modelo que eu tinha na minha cabeça e eles tinham lançado um outro muito melhor. Entendeu? Aí esse Fischer também é bom. Gente, fornos é uma coisa muito particular. Vocês têm que trocar figurinhas entre si, ver o lance do bolso, né? O fundo do seu bolso, do seu din-din. Quem sou eu? Isso é um plano de negócios para a casa da pessoa, etc e tal. Fale aí, me chama, que eu vou chamar mais uma pessoa. Mas não, dependendo da dúvida, mais uma ou duas, né? Porque eu vou acabar mais cedo. Mas não é porque é meu aniversário, é porque eu tenho aula depois. Vamos lá. Ó, Vanderleca, eu nunca recebi tanto feliz aniversário, viu? É. Imagina como é que deve ser o dia do aniversário da Xuxa, gente. O dia do aniversário da Xuxa deve ser sinistro. A mulher não deve nem ver o telefone. Ainda chego nesse nível da Xuxa. Deixa quieto. Cadê? Eu o quê, gente? Fala, me chama. Ah, então, vou chamar você, Yuri. Yurial. Tô chamando você, Yuri. Gente, obrigada para todos vocês que estão falando feliz aniversário. Oi, Yuri, tudo bem? Olá, tudo bem? Bom dia, me fala de onde Como é que vai? você é e a sua dúvida. Eu sou de BH, Belo Horizonte, Sim. Minas Gerais. Então, eu trabalho com confeitaria, mas um tempo a gente fez uma promoção para lançar um pão, né? E aí, desde então, a gente está recebendo bastante encomenda desse pão. Só que eu tô tendo um problema na hora da modelagem, Sim. que a gente faz esse pão com vários recheios. Aí tem de azeitona, calabresa e tudo mais. Então, aí, por exemplo, no de azeitona que solta bastante água, aí eu tô tendo esse problema na hora da modelagem dele. Eu faço, bato a massa, deixo numa primeira fermentação, vamos dizer assim, e depois desse tempo de mais ou menos uns 45 minutos que eu vou controlando, eu faço a mistura da azeitona e o queijo, por exemplo, e depois deixo mais um tempo fermentando. Aí eu tô com essa dúvida aí. Como é que você está batendo essa sua massa? Você tem equipamento para bater ou você está fazendo na mão com caixa? Eu faço na batedeira, Tá. com o equipamento. E aí, olha só, quando você faz confeitaria, certo? Isso. Você não tem uma maneira de trabalhar com as gelatinas? Sim. Se você trabalha errado, por que algumas pessoas falam assim, ai, não gosto de gelatina em folha? Porque a pessoa não sabe hidratar, não sabe trabalhar, certo? Uhum. Então, seu problema com recheios é mais ou menos por isso. Por quê? Recheios a gente adiciona na mistura. Porque aí eles vão se misturar a massa e na hora da modelagem, a azeitona que é grande, pode dar uma escapulida? Pode, mas aí tu enfia ela para dentro.
Se você deixa para colocar muito adiante, dificulta mesmo a sua modelagem. Fora que você não vai ter distribuição igual na sua massa toda. Aí vai ficar aquela fatia da discórdia, conhece? Aquele pão que você dá uma Uhum. fatia e só tem num canto o recheio. E aí todo Saiu. mundo briga e vai sobrando. Então, porque você Uhum. fez isso? O que acontece? Eu adoro pão de azeitona. Só que eu uso azeitona Zapa, que já dificulta porque ela é Uhum. muito macia. Então, quando eu tô na mão, eu também não sou delicada, eu sou um pouco bruta. Só de apertar, eu já esmago algumas azeitonas. Então, o que eu gosto de fazer? Eu boto metade da azeitona na mistura e a outra metade no final da Uhum. minha mistura. Conforme eu vou evoluindo em Entendi. dobras, descanso com a massa, no final, quando eu for modelar, tá tudo ok. Mas eu já sei que, dependendo do pedaço da massa que eu pegar, pode ser uma azeitona sapeque para um lado. E é do recheio mesmo. Agora, outras coisas... Aí, assim, Uhum. a água. Escorre essa azeitona. Escorre bem essa azeitona. É porque aí, geralmente eu deixo de molho, aí eu escorro seco um pouquinho, mas mesmo assim, como ainda mais preta, azeitona preta, ela Então, geralmente solta é mais essa água, né? daí, ó. Essa azeitona preta, ela solta água porque ela é por salmoura, provavelmente. É a Zapa, acho que é por salmoura. E ela é Uhum. macia, não é? É bem suculenta, É. carnuda. Se você está muito incomodado, e mesmo assim, é da natureza do seu recheio. Azeitona é isso aí. Não vai conseguir botar todas as azeitonas para dentro. Uma ou outra, até na hora do corte, às vezes, pode ser que uma pule, Uhum. dependendo do tipo de pão que você está Uhum. fazendo, se tiver corte. Então, o que você pode? Você pode picar. Ah, mas eu quero azeitona Uhum. inteira. Algumas coisas você vai ter que botar na balança. Será que é melhor eu picar metade do meu Então, recheio e deixar só algumas uhum. inteiras? Porque, na realidade, o seu pão tem que ter sabor de azeitona. Não adianta nada ele ser um pão de azeitona com 6 azeitonas espalhadas, lindas e bonitas, numa massa toda. Elas não vão saborizar. Às vezes é melhor você picar o recheio todo, saborizar essa massa com azeitonas e ter as outras azeitonas em menos quantidade, que vai te dificultar menos a modelagem. Também é outra opção. Uhum. Gosto bastante. Recheios difíceis, Entendi. você deixa alguns inteiros e outros você pica, processa e joga na sua massa. Também tem outra opção na azeitona. Tem um tipo de azeitona que é mais firme, que ela é por outro processo. Esqueci agora. Tem uma marca aqui no Rio, não sei se tem aí, acho que chama Maçarico. Ah, sei lá, é portuguesa. Ela é uma azeitona que não Sim. desmonta. Porque é por outro Uhum. tipo de. Ela é curtida de outro jeito, que eu acabei de esquecer o nome também. E quando você morde, ela não sai suco assim, ela não é macia. Então, às vezes, isso também é uma outra opção, você mudar o tipo da azeitona. Certo? Entendi. Deu uma clareada na Uhum. sua mente? Sim, sim. Entendeu? Uhum. E aí eu queria te fazer uma outra pergunta, aproveitando aqui, sobre o tipo de corte, vamos supor, mais artístico, né? Mais só para decoração. Alguma dica sobre isso? Porque nesse pão que eu faço não tem corte, né? É, ele tem uma casca mais grossa, mas eu não faço corte nele. Mas eu queria fazer algo mais só para decoração Você não mesmo. faz nenhum corte de escape, ele é um pão tipo broa, você não dá nenhum corte nesse pão? É, eu faço às vezes uns cortes pequenininhos, mas aí por esse problema da modelagem, aí ele rasga às vezes, sabe? Aí não é meio, não é uniforme sempre o rasgo. Mas esse Aí, pão por esse problema da é modelagem. aquele pão de casca, esse pão que você está fazendo? É, uma casca grossa Eu, se fosse, também. eu não faço cortes de decoração. Você pode ver na minha página. Então, o que eu vou te falar aqui é super verdade. Eu não me ligo em cortes de decoração. Por quê? Porque eu acho que um único corte bem feito já decora o pão. Mas isso é uma opinião minha, né? Uma opinião pessoal. Então, eu não sou a pessoa que vai estimular vocês a fazerem cortes de decoração. Também por quê? Porque eu acho que para você fazer cortes de decoração, você tem que estar super seguro na estética do seu pão, no ponto da sua massa, porque quando você está cortando, tem um ponto certo para você cortar. Se o seu pão tiver mais Uhum, fermentado, você não vai conseguir cortar, entendeu? Então, se você está entendi. dominando bem o processo de fazer o pão, aí você parte para os a mais, né? Para os parangolés ali a mais que você quer Entendi. fazer no seu pão. Primeiro pega esse daí e faz até você ter muita segurança
para fazer um corte decente, tá? E ele mesmo vai fazer o pão desenvolver e ficar esteticamente bonito, certo? É que nem aquela mulherada, né? Que tem aquela pele maracujá de gaveta e fica botando um brinco bonito, né? Usa o blush da Chanel, não adianta nada. A pele dela é maracujá de gaveta. Ela pode usar tudo que ela quiser que não vai ficar bonita. O que ela tem que fazer? Tem que cuidar. O pão, você tem que fazer a mesma coisa. Você tem que fazer o pão simples com o corte bonito. Aí, pô, meu pão simples está bonito. Dominei o processo. Agora eu vou inventar a decoração. Porque se você faz decoração sem você ter dominado o processo de fazer o simples antes, você vai começar a tirar o foco, principalmente do ponto que seu pão tem que estar fermentado, da modelagem bem feita, entendeu? Que são coisas que vão garantir uma estética mais uniforme no seu pão mais simples. E, de certa forma, vai te dar menos trabalho para executar. Né? Imagina você ter que ficar fazendo desenho de decoração em mais de 100 pães. Lerê, ninguém merece. Ninguém merece isso, gente. E outra coisa, tem que ter uma gilete muito afiada também para você fazer. Então, sempre pensa o que eu vou fazer mais simples para ficar mais bonito, que me dê menos trabalho. Não é que a decoração não será seu foco, mas depois que você cumprir esses requisitos, aí você vai falar, agora já está ótimo, agora já enjoei, esse pão já está bonito, já faço de olho fechado, já faço pulando de um pé só, agora eu vou começar a fazer decoração. Para a decoração, você vai precisar de saber um ponto de massa ideal para você cortar e uma boa gilete. É só isso. Por isso que eu te falei que você precisa do resto. Entendeu? Se você vai com deficiências de modelagem e deficiências de ponto de massa, na hora de cortar dificulta a tua vida. Tá bom? Verdade. Mas aí você vai se ajustando com certeza. Tá? Beleza. Muito obrigado. Nada. E feliz aniversário. Obrigada. Bonitos seus dentes. Tchau, Tá? tchau. Nada. Bom Obrigado. dia. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Eu sei que vocês gostam dos desenhinhos. Eu sei que vocês gostam dos desenhos. Vocês sabiam que eu não gosto de desenho? Não gosto, gente. Desculpa aí vocês, mas eu acho desenho ridículo. Mas vocês gostam do desenho. Se eu acho ridículo, o problema é meu, concorda? Ninguém perguntou o que eu acho. Tô falando aqui porque eu tô falando, porque eu tenho boca, né? Você ficar calado. Mas, se eu olho no lugar, eu acho bonito. Mas eu acho ridículo, sabe? É que nem assim... Não tem roupa que a gente acha bonito nos outros, mas quando a gente veste, fica ridículo na gente? A gente acha que não ficou legal? É a mesma coisa. Eu acho que o pão com desenhinhos não combina comigo. Eu não combino com ele, não rolou uma empatia. Mas eu olho dos outros, posso até achar bonito. Não acho feio, não. Acho bonito. Apenas eu não gosto de fazer. Entendeu? É isso aí, é uma escolha. Tem coisas que eu gosto de muita sofisticação. Tem coisas que eu não gosto. Eu acho que o pão, eu gosto que fique mais básico. Entendeu? Mas eu sou ruim para maquiagem. Também, meu bem, você não precisa, você é linda. A Nikita aqui, que eu já chamei, eu acho que eu sei quem é você. Você é linda, você não precisa de maquiagem, já nasceu maquiada. Eu acho que é ela, não é? Eu já chamei você. Queria colocar por fora sementes. Ponho depois ou no banetom? Ah, muito boa essa sua dúvida. Na aula de hoje, assista a aula de hoje de 7 horas que eu vou fazer questão de responder essa sua pergunta. Lícia Beatriz Fonseca. Vou responder na aula prática, você vai ver na prática. Espero você lá. Se você conseguir falar no chat, ei, eu tô aqui, eu perguntei de manhã, você falou que ia falar. Me fala que eu vou pedir pro Rodrigo. Minha nora é dentista. Tá vendo? Não, gente, eu olhei, a menina abriu o Yuri, eu já olhei pro dente dele e falei, nossa, que dente bonito, que inveja, que dente bonito, bonito o seu dente. Vocês lembram desse personagem do Zorra Total? Vocês lembram? Que ele falava bonito, não sei o quê, aí o olho dele aumentava. Pois é. Yuri, não tô de olho grande dos seus dentes não, tá? Não quero que seus dentes caiam não, por favor. Eu só achei bonito. Eu queria ter dente bonito assim. Gente, que eu tenho um amigo que tem uns dentes lindos, lindos, lindos. Ele mora na Alemanha, Daniel. Gente, que dente bonito. Ah, tomar banho. Eu tenho raiva das pessoas que têm dente bonito assim. Não tô com raiva de você não, tá, Yuri? Desculpa.
Mas eu tenho um pouco de raiva, porque eu usei 3 aparelhos, fiquei 10 anos da minha vida usando aparelho para ficar ainda isso aqui. Tá tudo bem, tá tudo bem. Eu tenho que agradecer que meus dentes não caíram. Inclusive, outro dia eu sonhei que meus dentes estavam caindo, que eu tinha usado aparelho de novo. Vocês sabem que dentista que usa muito aparelho tem medo dos dentes cair, né? Tem, eles têm medo dos dentes caírem. Tem. E aí eu tive esse pesadelo. Eu sonhei que eu estava indo no banheiro escovar o dente, eu tinha aparelho. Aí no sonho eu falava, nossa, eu botei aparelho de novo, meu dente vai cair. E não é que meu dente no sonho caiu, gente. Todos os meus dentes. Aí no sonho eu pensava assim, caraca, vai custar caro para eu fazer implante. Juro por Deus, eu tive esse sonho. E não tem muito tempo, não. Foi agora há pouco. Deve ter sido mês passado. E aí eu falei pro Rodrigo, ai, tive um pesadelo horrível. Ele, o que você sonhou? Ai, sonhei que meus dentes todos caíam. É horrível, gente. Não, e aí no sonho eu botava de novo e encaixava. Gente, só coisa de sonho mesmo. Não tem como, não. Eu tinha medo. Quando eu usei o terceiro aparelho, eu falei, agora ferrou, agora que eu vou perder algum dente. Agora. É, vocês não sabem, gente. Quer ver? Quem falou pra mim que não... Isso aí tudo é ignorância, vocês sabem, né? Quando a gente ignora alguma coisa, não é que a gente é ignorante de burro, de imbecil, não. É que a gente ignora mesmo, a gente não conhece, né? Tipo, quem não é dentista, nesse assunto é tudo ignorante. Não sabe, desconhece. Aí a pessoa vai lá, senta na cadeira, é uma delícia, porque ela não sabe nada. É uma benção. Agora, vai um dentista sentar na cadeira de outro dentista. É que nem médico, gente. Vocês já viram médico atendendo com médico? É desgraça. Eles morrem de medo, dependendo da especialidade. Morre. Porque eles sabem tudo, eles já estudaram. Entendeu? Então, assim, a ignorância é uma benção. Tô falando para vocês. É uma benção. Que nem quando vocês ficam doentes. Ó, quer ver? Mãe de primeira viagem. Ignorante. Mãe de segunda viagem. Já é bicho escaldado, porque já teve um, já sabe, entendeu? Já sabe que vai ficar sem dormir, já sabe que a criança perturba, já sabe, gente, já não é mais ignorante. Já não fica naquele sonho todo, já sabe que existe o lado bom e o lado ruim, não tem jeito, entendeu? É isso aí. Vamos lá, chame mais um, que dá para chamar mais um, tá? Se a dúvida for rápida. Eu já sonhei assim. Gente, verdade. O dia que eu parar de ter sonhos com dentes, ficarei muito feliz. Né, Pisco? Vocês sabem que o Pisco vai perder alguns dentes, né? Que eu falei pra vocês, que ele tem um tártaro muito avançado e que ele vai perder os dentinhos. Mas eu tenho um amigo que falou pra mim que o gatinho dele ficou super de boa, perdeu um lado todo e come tranquilo, tudo. Então, tô tranquila em relação a isso. É uma vergonha, porque, né, deixei chegar nesse ponto. A vida é assim, gente. Eu sou ignorante também em relação a gato, essas coisas. Não sabia que tinha que fazer um monte de coisa. Procurei dar meu melhor foi uma bosta. Entendeu? Tadinho do Picos, né? Gente, antigamente a gente tinha o gato, dava comidinha, tratava bem, era isso, cara. Agora não é. Agora o gato tem problema, tem que castrar, tem um monte de coisa. O gato tem tártaro. Na minha época não era assim, eu não sabia. Então, olha só, gente. Vocês hoje querem que fofocar, hoje é uma aula diferente. Vou salvar nossa aula, mas, gente, olha só, essas duas pessoas que entraram, dúvidas riquíssimas, não vocês não acharam? As dos fornos, achei, assim, incrível. Ponto de fermentação também, para vocês entenderem, certo? Que tem que colocar o dedo mesmo lá, sem pena, tá? Não deixar sua massa entrar muito gelada, senão não adianta nada, tá? Yuri fez uma pergunta boa de recheios, mas ele fez de outro jeito. Eu já tinha recebido muita pergunta de recheio, mas ele tinha uma dúvida bem pontual. A dificuldade de modelagem por causa dos recheios. Azeitona, né? Para vocês verem. E eu falei para ele o que eu faço, tá? Então, eu gosto de botar parte picado e parte inteiro. E internalizar que alguns recheios são complicados mesmo, que eles pulam. Né? Não tem jeito. Vou salvar aqui para vocês. Venham às 7 horas lá no meu YouTube, Nanda Benites, que eu vou fazer a aula.
e vocês vão ver que incrível que são vários ingredientes que eu nunca usei combinados num pão para mostrar para vocês, tá? Eu fazia muitos anos atrás um pão que eu vou contar para vocês, que era gluten free com essa combinação de ingredientes. E é por isso que eu sabia que poderia no trigo dar muito certo, como deu, e já tinha dado outra vez. Mas assim, eu tava com medo de ensinar isso para vocês, porque eu tava com apego, aí eu tive que desapegar, entendeu? Aí o Rodrigo falou, não, esse você vai botar pra aula. Eu falei, tá bom, vou botar. Aí eu desapeguei, então, por favor, vai lá na minha aula, porque eu desapeguei desse pão, tô desapegando essa semana desse pão, para ser uma pessoa mais evoluída, né? Então, vou salvar aqui para vocês, tá? Aproveitem aí, vocês não têm bolo de pistache, lamento, não tem nada a ver com isso, entendeu? Eu tenho aqui. Então, vocês ficam aí e de noite a gente tem a nossa aulinha, tá? Tchau, tchau.